Avraham Mikhail Ivanov. Parte 2A. Questões e respostas. 11 de novembro de 2017. Vamos então poder retomar as vossas perguntas e as coisas que tenho a dizer. Apresento-vos de novo todas as minhas bênçãos, voltamos a instalar-nos na paz e na presença e escuto-te. Pergunta. Sonho de uma irmã, do início de novembro. É-me mostrado o rosto de uma tia falecida, não a reconheço mas sei que é ela. No sonho ela está a morrer, o rosto é sombrio e escuro. Ela tenta falar mas nenhuma palavra lhe sai da boca. Depois, vejo-lhe no fundo da garganta as cores do arco-íris, vivas e luminosas, em movimento. Estas cores são como palavras que chegam ao meu coração, o qual aceita a mensagem recebida e se enche de doçura. Pode esclarecer-me? Isso, minha irmã, vem ao encontro do que expliquei em relação à telepatia que se produz a quando de certos encontros e certas teofanias que permitem modificar os órgãos habituais da comunicação, a saber, nomeadamente, aquilo que se vê. Aliás, tu própria dizes que reconheces vibratoriamente a titia, mas que ela não tem o mesmo rosto e, todavia, sabes que é ela. Em segundo lugar, a mesma coisa se produz, quer dizer, vês essa pessoa que está a morrer, ela comunica contigo sem palavras. O rosto é escuro, significa que não transmite a mínima expressão ou a mínima possibilidade de comunicação. Entretanto, a nível do chakra da garganta, creio, mas podia ser do coração, também, sem nenhum problema, estabelece-se uma comunicação que te é desconhecida. Essa comunicação que se pode chamar, como disse, telepatia, não é exatamente a telepatia no sentido em que alguns povos a praticam, por exemplo em 3D unificada, é uma telepatia que eu classificaria de superior, porque a impressão e a compreensão não se fazem através de palavras que se imprimem, diria eu, no cérebro, mas através de modulações, se assim posso dizer, do vosso estado de ser. Tu própria descreves esse sentimento de doçura. Ao fim e ao cabo, a tua tia, que está a morrer neste sonho, diz-te que está tudo bem. Não há necessidade de palavras, porque a impressão e o sentimento são muito mais precisos do que elas e, a este nível, quando esses não são acompanhados de palavras, não podem ser falsos. O sentimento é sempre colorido pela mente, mas a partir do momento em que não há palavras, a comunicação estabelece-se para lá da pessoa por mecanismos que não têm nada a ver com ouvir palavras, por exemplo, ouvir cores ou sentir a energia. Quando falo de sentimento, faço questão de não falar de energia, vital ou vibral, porque isso toca, como expliquei, a qualquer coisa que se produz de consciência a consciência e que não tem necessidade de instrumentos próprios de uma forma específica para se imprimir e se fazer sentir. Logo, qualquer que seja a pessoa e os laços existentes com esta tia, é-te anunciada neste sonho a capacidade de ver, em ação, através da visão arco-íris muito brilhante do chakra laríngeo, que se traduz para ti no fato de não ouvir palavras, mas de ter um estado de espírito particular que corresponde à vibração emitida por aquilo que eu chamaria consciência, diretamente, e que não tem necessidade de passar pelos suportes conhecidos ou novos, mas que foi tarefa nossa, se assim posso dizer, talvez mais uma comunhão ou uma comunicação que se faz diretamente de consciência a consciência, e não apenas, como expliquei há muitos anos, de coração a coração ou através da resposta do coração em relação a uma escolha. É a comunicação no seio dos mundos livres. Ela não conhece a distância, não conhece as palavras, é vibral, se quiserem, mas não é percebida por um sentido, é percebida diretamente pela consciência, qualquer que seja a forma utilizada na manifestação de uma determinada consciência. Podemos prosseguir. Pergunta. Outro sonho desta irmã. Estou no meu carro com os meus filhos, a minha filha dirige em condução acompanhada e eu estou ao lado. Ela perde o controle do veículo, eu quero travar, mas o meu corpo estica-se para se elevar pelo tejadilho. Eu resisto mas não consigo atingir os pedais e estico-me cada vez mais.
Sinto-me, então, atraída por um outro plano e digo para mim que morrer deve ser isto. Acabo por aceitar deixar o veículo e dirigir-me a esse outro plano, dizendo cá para mim que, uma vez aí chegada, lhes perguntaria se tinham sido informados de um acidente mortal. Pode esclarecer-me? Bom, o veículo liga-se, de forma evidente, à consciência, à forma do vosso corpo, como expliquei a propósito no sonho anterior. Esse carro, tu própria o dizes, não és tu que o conduzes mas a tua filha. A ascensão ocorre nesse momento mas não podes intervir. Quer dizer que o que te é pedido neste sonho é que não te inquietes pelo veículo da tua filha, que era o teu mas que está, na filiação, é normal, uma vez que se trata da tua filha, e é-te mostrado que nada do que é deste mundo, mesmo nas ligações habituais, digamos, na relação mãe-filha, não se pode manter perante a ascensão em curso. Quer dizer que tudo o que tem de acontecer acontecerá, faças o que fizeres. É-te mostrado assim que a ascensão não tem necessidade de recorrer ao mínimo mecanismo em relação aos filhos, aos próximos, aos laços, aos objetos. Nota que tudo aquilo a que te prendes te prende. Este sonho diz-te que não te podes opor à tua própria libertação, que aconteceu neste sonho, quaisquer que sejam as inquietações temporárias ligadas à tua filha. Na ascensão, mesmo que se saiba que existe um veículo, uma merkaba interdimensional e coletiva, o problema não se coloca em relação a isso, mas na forma e nas consciências comuns que, de qualquer modo, têm de ser abandonadas no momento da êxtase e da libertação. Este sonho convida-te a não te preocupares com o que poderias pensar deixar para trás, porque esta filha tem, também ela, a sua liberdade a viver. É bem evidente, como é de supor, que os acontecimentos que vos temos vindo a anunciar de há tantos anos para cá, e que se desenrolam neste momento, vão por fim a tudo que é mantido como relações no seio deste mundo, nem que seja durante a êxtase, onde isso se vive de si para si e não tem necessidade de qualquer inquietação. Aliás, não há razão para mais nenhuma inquietação. Mas o que tu viveste não foi a êxtase, foi a ascensão, em si, que surge, recordo-te, para aqueles que deixam o corpo de carne no decurso do apelo de Maria e para os que conservam o corpo de carne, pelas mais diversas razões, para lá do corpo de existência. Isso vai acontecer no planeta grelha final. E é escusado ficar ligado ao que quer que seja, isso não vos priva do amor incondicional, sobretudo para com a vossa progenitura, não é verdade? Mas trata-se do laço que é criado pela própria matéria, pela própria filiação, quer dizer, é a carne da tua carne que transporta também metade do teu DNA e metade das tuas memórias, sem ideias feitas acerca do tipo de relações estabelecidas, não nesta vida com a tua filha, mas no passado, na história deste mundo. E assim te é mostrado que não te podes opor a essa forma de separação e que a inquietação não serve estritamente para nada. Se quiser, é o mesmo que se passa quando se morre. Quando se morre, deixa-se próximos e parentes e, quando se regressa, não os encontramos, serão encontrados, talvez, noutras vidas, mas noutras situações, não há nenhuma memória e todas as memórias são eliminadas no momento da morte. E então, na ascensão, que não é uma morte mas uma ressurreição, tudo isso deve ser suprimido da mesma forma, não há nenhum laço ligado às circunstâncias deste mundo que possa ser mantido. Só os laços de liberdade, entre chamas gêmeas ou entre seres que não têm karma ou que estão libertos, permitem reencontros. Claro que haverá, para aqueles que partirem, os círculos de fogo onde se encontrarão muitas pessoas conhecidas desta ou de outras vidas, porque existirá ainda uma memória corporal, mas a memória corporal, a memória das vossas experiências neste mundo, como já tivemos ocasião de referir inúmeras vezes, não tem qualquer razão para subsistir, porque os laços criados no seio deste mundo devem ser dissolvidos no seio deste mundo. O que foi criado na terra, será descriado na terra. O que foi ligado no céu, será desligado no céu. É qualquer coisa que não é suscetível de confronto ou oposição, pela potência da energia, se posso dizer, ascensional, ou seja, da lemniscata sagrada. A lemniscata sagrada,
Ora vejamos. A ativação do 13º corpo, ou fonte de cristal, ao acender em vós a lemniscata sagrada, e já respondi, aliás, no que diz respeito aos influxos dessa lemniscata sagrada sobre a luz, sobre os elementos. Expliquei-o longamente logo na primeira ou segunda pergunta desta tarde. É exatamente a mesma coisa que acontece com o que, logicamente, e desde já vos tranquilizo, é preciso levar até o fim, quer dizer, a responsabilidade dos vossos filhos, da vossa família, mas com um novo olhar, que não é o do educador ou do pai, mas daquele que vê o espírito no outro e não apenas uma filiação, uma obrigação ou responsabilidade qualquer. Nesse momento podem ser assumidas as vossas obrigações e as vossas responsabilidades, agora já não segundo um modelo pré-existente, mas segundo um modelo da liberdade, da comunhão dos corações e da teofania. As circunstâncias do vosso apelo de Maria e da vossa liberdade final, caso isso aconteça apenas depois dos 132 dias, serão, claro, particularmente diferentes, conforme não exista karma, memórias, mas antes simples ligações a hábitos adquiridos ao longo desta última vida e não de todas as vidas. Quer isto dizer que, tendo filhos, o amor materno não deve extinguir-se, e tanto melhor, mas pode evoluir, se me é permitido dizer, em totalidade, levando-vos a ver o vosso filho não como vosso filho mas como um espírito, real e concretamente. E, nesse momento, não é possível considerar a hipótese de manter laços que não sejam os da consciência, os do espírito, com essa entidade. É por isso, aliás, que vos lembro que, no seio dos círculos de fogo, há um círculo de fogo que é reservado às crianças. Naturalmente, como é do vosso conhecimento, será possível, para os que se encontrem nos círculos de fogo, viajar pelas linhas élficas de um círculo de fogo a outro, mas não há qualquer razão para passar os 132 dias com os filhos. Eles devem encontrar, a despeito da sua idade, a liberdade de ser e, para isso, existem numerosos irmãos e irmãs que se consagraram e dedicaram ao acompanhamento destas crianças. Este círculo de fogo está situado na Indonésia, na ilha de Bali, que é uma das raras zonas a ser preservada nessa região, e aí estarão todas as crianças que têm necessidade de manter um corpo e que precisam de viver as chaves metatrônicas, o que não poderia acontecer se estivessem com os pais. E os seres, os irmãos e irmãs que já estão no círculo de fogo de Bali, estão preparados para essa missão de acompanhamento, se assim se pode chamar, durante os 132 dias, de todas as crianças que têm de passar por ali. É claro que alguns destes irmãos e irmãs são pais deles. Nestes casos precisos verão os próprios filhos, que já não o serão. Tratar-se-á antes de espíritos, mesmo conservando uma forma. É isso que, muito evidentemente, o amor filial, o amor materno se recusa a encarar ou até aceitar. Asseguro-vos, minhas senhoras, que isso é perfeitamente normal, dado o papel que vos foi conferido neste mundo, quer dizer, a procriação. A procriação, recordo, mistura estruturas a que se dá o nome de DNA, mesclando corpos de carne, não tem qualquer razão de ser ou sequer de ser evocada para lá da 3D. Portanto, todas as regras de funcionamento que conhecemos neste mundo não têm nenhuma realidade nem existência possível nos mundos livres. É claro, nítido e preciso. Imagine-se um casal que não é formado por chamas gêmeas. As chamas gêmeas é diferente, certo? O amor é verdadeiro, houve vidas passadas em conjunto, tudo corre bem. Mas vamos imaginar que um tem origem, por exemplo, em Sirius e que o seu querido marido até é de origem Draco, quer dizer, com uma linhagem ou origem estelar ligada aos répteis. É por demais evidente que, nesses casais, não há reencontro possível após a êxtase. Talvez consigam, se tiverem ascendido ambos, encontrar-se depois dos 132 dias, mas não durante, não é possível. Existem afinidades vibratórias particulares conforme as vossas linhagens e origens estelares, o que explica, por exemplo, que num certo país da Europa em que há 2 círculos de fogo, haja seres que não estejam nos círculos de fogo de proximidade.
Por isso é um disparate acreditar que ficar ao lado de um determinado círculo de fogo vos vai preservar do que quer que seja, está claro? Por isso, cada um deve viver a sua liberdade, não há casal que se mantenha, filhos que se mantenham. Não há nada que se mantenha, como se verá depois. Mas este período é salutar porque vai permitir digerir, integrar os novos potenciais do vosso corpo de existência, de o pôr ao serviço, e de preparar algures, de certo modo, o vosso percurso, porque cada um terá um percurso diferente depois dos 132 dias, como é sabido, não vou voltar ao assunto. Por isso, este sonho convida-te a desprender-te, a confiar na vida, na luz, no futuro dessa relação. Podemos continuar, creio. Pergunta. Sonho de uma irmã, no fim de agosto. Saio de uma estação subterrânea da periferia e corro na via férrea para o exterior, cheio de sol. Estou apressada porque tenho de partir. Encontro-me nos corredores de um aeroporto e corro para as escadas que levam à pista. Ao fundo das escadas, um muro impede-me de passar. Chamo por socorro, um grito sai do meu corpo e fico admirada com a sua potência e calma. Encontro-me no exterior, na pista. Disseste sai do meu corpo. Pergunta. Sim. Um grito sai do meu corpo e fico admirada com a sua potência e calma. Mas quem é que solta esse grito? Pergunta. Eu. Tu própria, de acordo. Pergunta. Na pista não consigo ver nada, tudo é branco, muito brilhante. Uma menina aparece nessa nuvem branca, abre-me os braços, confiante. Tomo-a nos meus braços, espantada, porque nesse momento já não tenho corpo. Atravessamos o espaço branco e subimos para o avião onde somos acolhidas calorosamente pela hospedeira e pelo comandante de bordo. Silêncio. Tudo isso vos fala, como na maior parte dos sonhos que tivemos hoje, da ascensão da Terra, que está em curso. Aqui temos o mesmo exemplo anterior, o do carro. Só que aqui há um muro e o grito que é pronunciado nesse momento. A menina, que é a criança interior, aparece e a liberdade é reencontrada. Assim, sai do meu corpo não significa que haja possessão ou enfeitiçamento. Quando a pessoa se exprime dizendo sai do meu corpo, que o corpo físico saia do meu corpo de eternidade, aliás, ela própria o diz, encontra-se sem o seu corpo de carne, tudo é branco. Ela viveu a sua libertação e a sua ascensão. E, de modo semelhante, os meios de transporte das nossas últimas conversas, os sonhos com barcos, as travessias, aqui temos veículos, carros, comboios, todos esses meios de transporte, mas não representam do que o modo como o vosso cérebro traduz a passagem de um estado a outro, de uma forma a outra e, portanto, a ressurreição, a morte de tudo que é efêmero e ilusório, do que não tem nenhum interesse a não ser o prazer da experiência da consciência. Logo, a maioria dos sonhos hoje aqui apresentados, é bom de ver, fala mais ou menos da mesma coisa. Eles põem-vos em face da verdade, sejam os sonhos do mês de agosto, sejam os de alguns dias atrás ou ainda de outros, um pouco mais antigos até. Não vos anunciam mais do que isso. Cumpriram-se os tempos e chegados são os tempos de viver o que vos tínhamos anunciado e que um grande número de profetas desde sempre anunciou na terra. E, inconscientemente, é sabido de todos, há toda uma distância entre esse conhecimento que aflora a vossa consciência e o vosso posicionamento que vai criar ou harmonia, ou sofrimento, ou resistência. Então, quando ela diz sai do meu corpo, a criança interior aparece. E, nesse momento, deixa de haver muro e o acolhimento no avião pode ser feito. Os apegos, e gosto muito desta imagem, os laços, os hábitos, as adesões a dogmas, a ritos no seio deste mundo são, efetivamente, muros que vos impedem de viver a verdade.
São muros que vos aprisionam, que vos limitam, que vos impedem de viver a ascensão a partir deste momento, de viver a liberdade a partir deste momento. É isso que aflora a mente e se metaliza, na consciência ou através dos sonhos. Podemos continuar. Pergunta. Sonho bom irmão, na noite anterior, em semivigília. Primeiro sons nos dois ouvidos, que alcançam o centro da cabeça, em seguida, vibração no corpo, depois visão de muitos círculos. Uma visão de... Pergunta. De muitos círculos. Círculos, anéis. Pergunta. Depois, visão de formas geométricas octogonais ou de formas como flocos de neve, e, por fim, 6 séries de luz, de forma alongada, altos, com um crânio visível, todos de cor azul claro branco. Arcanjos. Pergunta. Eu fiquei admirado, inquieto na superfície, mas em paz nas profundezas. Não houve comunicação verbal, uma simples visita, a seguir muita luz, já não me lembro de mais. Este sonho acompanha todos os outros sonhos. Como se vê, há uma espécie de harmonia, mesmo se não há, claro, um carro ou cinzento, um avião ou mesmo um muro. Também não é um precipício, mas tem o mesmo significado, com pequenas variantes. Mas aqui, neste sonho, também os círculos. Preciso de saber se os círculos que foram vistos dão a impressão de círculos móveis ou de estarem encaixados, assim concêntricos, uns nos outros. Pergunta. Uns ao lado dos outros. Ao lado. Pergunta. Sim. Nem mais. Não é a marca Audi, penso eu, risos na assistência. Isso corresponde exatamente ao mesmo processo para aqueles de entre vós que viveram há muito tempo a ativação da coroa radiante da cabeça. Não agora, há muito tempo, antes que as estrelas tivessem sido ativadas, já se havia constatado, no que diz respeito aos que tinham aberto o terceiro olho, que era possível ver, voluntariamente ou até não, círculos concêntricos que desfilavam a toda a velocidade. Neste caso eles apresentam-se, e explicarei porquê, lado a lado, uns a seguir aos outros. Mas tendo os círculos desaparecido, surgem figuras geométricas, a maior parte das vezes octógonos, outras vezes formas geométricas mais simples. E, ultrapassado isso, aterrais na verdade, quer dizer, nos mundos livres, mas enquanto os círculos, as figuras geométricas, as cenas de vidas passadas vos seduzirem, não há liberdade. Aqui, em contrapartida, o que é interessante é que os círculos não são concêntricos, mas estão ao lado uns dos outros, o que quer dizer que o terceiro olho já não existe, que os círculos percebidos são as 12 estrelas de Maria. Falamos de estrelas, mas não é que tenham a forma imagética de uma estrela, é um anel, claro, e o que é visto a nível da tela psíquica, se é que posso dizer, não sei se conseguiste contar os círculos, e, em geral, na face anterior, quando se vê de frente, 6 ou 12 desses círculos. Pergunta. Não consegui contá-los. Não conseguiste contá-los, não é grave. Na marca Audi não há 6 nem 12, hein? Era uma brincadeira. Ora cá está. Este sonho fala-te, e sobretudo neste período, do que se revela em vós, dando-vos a experimentar, antes de estar nos círculos de fogo ou de deixar este mundo, se for o caso, dando-vos a viver abordagens de telepatia, de comunicação da consciência pura, dando-vos acesso à vossa criança interior através de imagens ligadas ao mundo encarnado em que vos encontrais, ao processo de libertação e de ascensão. O cenário é o mesmo e, nesse caso, apresentado, naturalmente, de diferentes maneiras, consoante as vossas capacidades próprias de percepção, nomeadamente porque se trata de sonhos, ou seja, durante a noite, quando já não há ego. Pergunta. Neste caso estava em semivigília. É parecido. A fronteira entre o sono, a semivigília, o desaparecimento e o estado de vigília anula-se de forma cada vez mais rápida.
Quer dizer que tudo isso, como já dissemos, entrou em sobreposição e agora estamos perante o apagamento do efêmero e o eterno a soma ribalta. Mas ainda há certas coisas, claro, como o vosso corpo. De fato, de tudo se pode fazer trocas, seja em semi-vigília, em sonho, de manhã ao acordar, ou numa espécie de estado alterado de consciência, como se diz, é exatamente a mesma coisa. É isso que viveis e o que vivereis de maneira flagrante e notória a partir do dia 13. É tudo o que posso dizer acerca disso. Tradução do francês. Maria Teresa Santos. Mensagem de 11 de novembro de 2017. Origem francesa, recebida do site Les Transformations.